Oi, amada, seja muito bem-vinda à nossa live. Se você tá me assistindo no replay, já sabe, pula uns 3, 5 minutinhos aí pra frente, tá bom? Porque eu vou dar as boas-vindas pra quem tá entrando ao vivo comigo agora e aí você, não fica nessa enrolaçãozinha, já pula logo pra parte do conteúdo, beleza? Oi, lindezas, tudo bem? Deixa eu ver quem tá entrando ao vivo comigo. A Tereza tá aqui, Casinha, Brena, olá, Amandinha, Jane, Gilmara, oi, 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 amada, sejam muito bem-vindas à nossa live. Maia também entrando. Lindezas, por favor, me deem um joinha aí para eu saber que meu som e a minha imagem tá ok para vocês. Antes da gente começar a bater aquele papo gostoso. Vamos ver se tá tudo certo. Rafa deu um joinha. Tô recebendo umas mãozinhas aqui também, um coraçãozinho. Legal. Acho que tá ok, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí. Me falam que tá travando, que eu vou deixar os comentários habilitados agora, porque tem essa faixinha preta, fica mais fácil de eu controlar aqui. Beleza? Então vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer depois do término de um relacionamento. Eu vou dar algumas pinceladas aqui que talvez você não tenha ouvido falar ainda, não dessa perspectiva. Vou trazer aqui minha perspectiva espiritual aí para te ajudar nesse processo e vou dar algumas dicas, alguns passos valiosos para você também, tá bom? Então, alguns recadinhos de começo da live enquanto a mulherada vai entrando. Pega uma aguinha aí, né? Bom pra você, se hidratar aí me assistindo. Se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, uma amiga, um familiar, alguém que possa precisar disso, que esteja precisando disso, convida essa pessoa para participar ao vivo com a gente agora, tá bom? Participar ao vivo é sempre mais gostoso, é sempre mais legal, e aí ao final eu vou abrir para vocês fazerem perguntinhas também, então fica mais interativo. Para você convidar essa pessoa, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só você clicar aqui, enviar e chamar sua amiga louca, pra ela aprender umas coisas aí e parar de fazer besteira, tá bom? Pega papel e caneta também para você anotar os nossos pontos. E aqui embaixo tem uma janelinha. Antes era um quadradinho, Agora eu tô vendo que tá um balãozinho para mim. Não sei como que tá aí para vocês, mas tem um balãozinho aí, um quadradinho com ponto de interrogação. Se você tiver dúvidas, perguntas a respeito desse tema específico, bota aqui nessa caixinha, tá bom? Porque ao longo da live eu não consigo olhar comentário, Senão eu me perco, vocês sabem. E provavelmente não vou conseguir voltar tudo para pegar a tua pergunta, Então, coloca aqui nessa caixinha que depois que eu terminar o tema, se a gente tiver um tempinho, eu abro e respondo as dúvidas de vocês. Tá bom? E aí, antes da gente começar também, um convite muito especial. Não sei se todo mundo que está me assistindo aqui agora já está sabendo do workshop Chega de Sofrer pelo Ex. Eu sei que algumas pessoas estão inscritas, Inclusive vieram para essa live por conta do workshop, porque já se inscreveram no workshop. Mas eu sei que muita gente às vezes cai de paraquedas, tá caindo aqui pela primeira vez, Tá vendo lá no Instagram quem é essa menina louca que tá fazendo uma live, deixa eu ver o que ela tem pra falar. Gente, o workshop Chega de Sofrer pelo Ex é uma semana de conteúdos profundos, bem completinhos, que vai rolar na semana que vem pra te ajudar a sair definitivamente das mãos do seu ex-companheiro, retomar o controle da sua vida amorosa, você, retomar esse controle pra sua mão, pra você passar a decidir o seu destino amoroso, o que vai acontecer da sua vida. Se você vai voltar com ele de uma forma saudável e amorosa, que respeite a sua espontaneidade, respeite quem você é, porque eu não gosto de joguinho, Você não precisa disso. Ou então para você colocar essa história no passado, encerrar isso e seguir em frente livre, leve e solta com a sua vida, mesmo que você ainda goste dele e mesmo que tenha sido ele que terminou, tá bom? Eu sei que você deve estar perguntando, mas como é isso? Calma, que no workshop eu vou te explicar tudo. E aí ele vai rolar na semana que vem, ele é 100% online, 100% gratuito. Então eu convido você para participar, tá? Vai começar na segunda-feira já e eu estou super ansiosa. Inclusive essa é uma live de aquecimento para já te preparar para essa semana, tá? Para você se inscrever é só na hora que encerrar essa live aqui. Eu poderia ter colocado o comentário aqui, embaixo, mas eu acho que vocês não iam conseguir clicar, então eu falo no começo, falo no final, não tem problema. Para você conseguir se inscrever, o link tá tanto nos meus stories quanto no meu perfil da bio. Sabe aquele link que fica ali no meu perfil quando você clica? Tá ali, só você clicar, fazer sua inscrição e bora pros conteúdos da semana que vem, que você vai receber tudo no seu e-mail e no nosso grupo oficial do WhatsApp, tá bom? Então dei as minhas
os meus recadinhos. A Paulinha tá perguntando assim, as perguntas mostram quem fez pergunta? Amada, eu acho que mostra. Não é culpa minha, tá? O Instagram que bota aqui, ele não colocava antigamente, mas eu acho que agora sim. Acho que coloca o nome da pessoa que perguntou, pelo menos na live que eu fiz a semana passada tava assim. Aí vem a sua pergunta. Então, se você não quiser se identificar, né, não vai ter muito como. Mas deixa essa vergonha de lado, você tá aqui comigo agora, você tá aqui para aprender, para se desenvolver, para se autoconhecer. A mulherada que está aqui com a gente, uns homens também, temos homens aqui também, né? Está no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo lugar. As pessoas que visitam o meu perfil estão atrás desse mesmo tipo de informação, ninguém vai te julgar, tá bom? Larga a mão dessa vergonha aí, pergunta o que você precisa perguntar, porque é pro seu benefício, né? Que vai te ajudar. Esse é o importante, não tem pergunta besta. Tem pergunta que precisa de uma explicaçãozinha um pouco mais, né? Puxão de orelha, não falar outras coisas, mas eu sei que vocês gostam, porque faz vocês acordarem aí, né? Então é bom também, tá bom? Melhor deixar a pergunta pra lá. Você que sabe, você vai perder a oportunidade, eu não perderia. Vamos começar então, meus amores? Vamos começar falando um pouquinho do que tá rolando, né? Você terminou teu relacionamento aí provavelmente na pandemia, se você tá aqui comigo agora. Ou um pouquinho antes, ou bem durante, ou agora. A gente não terminou a pandemia ainda, né? As coisas estão... Tá passando um avião aqui, então tipo, vai avião, vai, não atrapalha a minha live. Não atrapalha o meu som aqui. As coisas estão flexibilizando um pouquinho, mas é fato que o coronavírus ainda tá por aí. A gente ainda tá impedido de fazer diversas coisas, né? E o convívio social estreitou bastante. Eu trouxe um dado aqui para vocês, não sei o quanto vocês estão inteiradas sobre esse dado, essa taxa específica, mas alguma percepção com certeza você tem. Você já percebeu o quanto aumentou a taxa de divórcio e término de relacionamento só nesse ano, só no Brasil? Eu tenho um número para dar para você. 18,7%, só no Brasil. 18,7%. Quase 20%. Gente, é muita coisa. Muita coisa. E aí, com certeza você deve estar pensando, mas Gabi, é tudo culpa da pandemia. A gente tá todo mundo em casa, né? As pessoas ficam muito mais juntas, perdem a paciência, porque o convívio é demais e é por conta disso. Na verdade, não, gente. Não deveria ser assim, né? Porque se fosse, não teria nem por que a gente casar, não teria nem por que a gente morar junto ou namorar e ficar bem pertinho, né? A gente só ficaria de vez em quando. Não foi a pandemia que causou. A pandemia, ela só trouxe uma lupa, né? Uma lente de aumento para algo que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais. O que acontece que a gente está lidando com uma destruição de muitas coisas agora, de muitas estruturas que nós estávamos acostumados, né? E o relacionamento a dois de muitas pessoas era essa estrutura que estava muito fragilizada. E a pandemia só veio trazer uma lente de aumento para problemas e questões que muitos casais não estavam olhando. E, inclusive, nas minhas últimas 2 ou 3 turmas do Reconstrua, entraram várias alunas que terminaram no meio da pandemia por conta de surtos, de coisas que aconteceram, né? Mas aí quando a gente vai investigar, que a gente faz essa investigação bem profunda dentro do curso, elas começam a me trazer questões e a gente percebe que, na verdade, já haviam coisas acontecendo ali. O ponto é que quando você não tá tão pertinho da pessoa ou quando você não fica... Porque a pandemia trouxe extremos pra gente, né? Ou você é casada com a pessoa e passou a ficar 24 horas por dia do lado dela, os dois em home office, e aí vocês começaram a surtar e se estapear e o negócio ficou tenso. Ou então, cada um ficou na sua casa. E aí o isolamento foi total, então foi os dois extremos, e os dois extremos podem ser prejudiciais. E cada vez mais as pessoas têm tido dificuldades, primeiro, em encontrar parceiros para compartilhar suas vidas, e os relacionamentos amorosos estão passando por grandes mudanças. Então a pandemia veio para exacerbar isso pra gente, né? Essas questões internas que muitas vezes a gente não queria lidar, agora a gente tem que lidar. Seja você que terminou um relacionamento, seja você que tá sozinha, tá solteira há um tempo. E você usava de artifícios externos, né? Ai, vou sair, vou bater perna, vou ao shopping, vou para uma balada, vou para um bar, vou fazer alguma coisa, né? Para espairecer a cabeça, para fugir um pouco desse contato interno.
e agora a gente está tendo que lidar. Por isso que as pessoas estão surtando, por isso que as crises de ansiedade e os divórcios têm aumentado tanto nesse ano, né? Só que essa mudança, ela é algo maior. A pandemia, ela é um como, é uma maneira de trazer essa mudança maior que tá rolando, né? E aí é o seguinte, os casais e as pessoas que não se adaptarem a esse novo momento, a essa nova era, guardem essa palavra, tá bom? A essa nova era que a gente tá entrando, vão sofrer e os casamentos e relacionamentos vão terminar como estão terminando, como provavelmente você que tá aqui comigo agora, o seu relacionamento terminou. O tipo de relacionamento da era antiga, que é o tipo de relacionamento a que todos nós estávamos habituados, era baseado no medo, na ilusão, né? No medo de perder, no medo de perder a pessoa amada, o medo de ficar sozinha, o medo de ser rejeitado. E com isso, as pessoas viviam relacionamentos muito mais por apego do que por amor, muito mais por comodismo. Tô aqui com essa pessoa, ela não é de todo ruim, às vezes até é, mas, né, ruim com ela, pior sem ela, né, e aquilo vai criando uma falsa ilusão de segurança pra gente, uma falsa ilusão de identidade, a gente passa a se enxergar naquele relacionamento, eu sou a relação. E a gente perde a nossa identidade. Então, cada vez mais a gente vai sair dessas estruturas. Então, essa é a estrutura do relacionamento antigo. Faz a reflexão sobre o seu relacionamento. Se ele tinha bastante apego, se você tinha muito medo de perder, muito medo de ser rejeitada, como que você está se sentindo agora? Se a dor da rejeição dói muito forte no seu coração. Se dói muito forte, se está rasgando o seu coração, dilacerando o seu peito, significa que o seu relacionamento provavelmente fazia parte dessa era antiga e não conseguiu se transmutar a tempo para viver essa nova era. E tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado com isso, só estou trazendo essa informação. Não julgue como bom ou errado, como certo ou errado, como bom ou ruim. É uma informação e a gente vai ter muito o que fazer com isso, tá? E aí o que acontece é que a gente tá saindo então dessa era dos relacionamentos antigos, dos amores líquidos e entrando nos relacionamentos da nova era. O que são os amores líquidos? Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Ele foi cunhado por um sociólogo chamado Bauman. E ele faz bastante essa analogia sobre o consumo. A gente está vivendo hoje, está saindo na verdade, né? A gente viveu durante muito tempo essa sociedade do consumo desenfreado de coisas. Então pensa numa era onde as coisas eram mais artesanais e tudo mais, lá uns anos atrás, a gente entrou de repente na era tecnológica, na era industrial, onde tudo começou a ser produzido em massa, em larga escala, e o consumo começou a ser cada vez mais acelerado. As pessoas começaram a cada vez consumir mais e descartar mais fácil. Quer ver uma analogia boa, né, que a gente pode pegar? Fralda, por exemplo, de criança. Quando sua avó, por exemplo, né? Ela provavelmente usou na sua mãe fraldas de pano, que é aquela coisa que dá um trabalhinho a mais, né? Lavar a fralda, essas coisas. A nossa mãe usou em nós aquelas fraldas descartáveis. Essa é a era que a gente tá saindo, porque agora tá começando a voltar as fraldas de pano, as fraldas mais ecológicas. É uma versão 2.0, mais atualizada, né? Que ela visa não ter esse consumo tão acelerado, mas também ser um pouco mais prática do que as fraldas da nossa avó. E essa é a era que a gente está entrando agora, tá começando, né? Mas da mesma forma os relacionamentos. Os relacionamentos passaram pela mesma coisa, gente. A mesma coisa. Pensa num bem de consumo como a fralda, ou um celular, ou um lápis, né? Hoje, a gente sabe que vai utilizar esse bem de consumo, né, nesse momento que a gente está vivendo, até ele ter aquela data de validade, até ele saciar a nossa satisfação. Então eu vou usar enquanto, sei lá, tá na moda o celular, enquanto ele tá 2 anos atualizado, depois eu jogo fora e compro outro. O amor líquido faz a mesma coisa com as pessoas. A gente saiu de uma época onde os relacionamentos eram arranjados e a gente tinha que ficar a vida inteira com o primeiro namorado, para uma sociedade de consumo de relacionamentos, onde os relacionamentos se descartam, onde a gente troca de pessoas muito rapidamente. E isso faz com que as pessoas sintam muita dificuldade em manter relacionamento de longa duração.
Os amores líquidos, eles surgem justamente nessa época, né? A gente tá começando a sair dessa era agora, mas o nosso relacionamento foi construído nessa era, né, dos relacionamentos líquidos. E aí a gente pode até parar para pensar, mas por quê? Será que antigamente era melhor então? Será que os relacionamentos das nossas avós, das nossas mães eram melhores? Não necessariamente, né? A diferença daquela época é que as pessoas eram obrigadas pelas estruturas sociais a ficarem juntas. Então, a sua mãe não digo, mas sua avó, talvez sua mãe também, não sei, né? Mas mais provavelmente a sua avó conheceu o seu avô lá, primeiro namorado da vida dela, já arrumaram um casamento, ela já casou, ela era obrigada a ficar naquele relacionamento, mesmo que ela estivesse muito infeliz, mesmo que ela fosse traída inúmeras vezes. A mulher jamais poderia pensar em se separar, nem existia esse termo, era desquitar, né? A mulher que se desquitava era considerada a prostituta. Então, não é que o relacionamento era melhor, é que as pessoas eram obrigadas a ficar naquele relacionamento, porque era o socialmente a aprovação, né? A aprovação social, o socialmente aceito pela sociedade na época. Inclusive a traição naquela época, ela era mais bem aceita. Era normal a mulher que era traída, tipo, ok, meu marido tem amantes, mas pelo menos eu sou oficial, eu sou casada. Hoje, a traição ela não é tão bem aceita assim, apesar de acontecer muito ainda. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas descartam muito mais fácil. Antigamente a comunicação não acontecia entre os casais, né? E hoje as pessoas se descartam, saem, deixam de investir, deixam de construir porque tá dando trabalho. Ai, agora eu posso. A gente passou de um extremo ao outro, né? Essa liberdade excessiva fez com que a gente não percebesse as nossas atitudes e comportamentos. A gente não amadureceu ao ponto de lidar com isso. A gente simplesmente foi de um extremo para o outro. Um extremo do pêndulo para o outro extremo do pêndulo. E agora a gente está tendo que lidar com essas consequências, que é descartar e ser descartado, muitas vezes. E aí a gente, né, tá nesse momento de, bom, posso sair da relação quando eu bem entendo, né? Só que isso traz à tona quanto os nossos relacionamentos, eles vêm sendo superficiais. Mesmo relacionamentos que duram um pouquinho mais, tá? Eu, inclusive, tava numa sessão de mentoria com uma querida ontem, né, uma mentorada, e ela ficou 15 anos num casamento. E a gente foi conversando e ela foi me trazendo algumas informações de, por mais que ela tenha ficado 15 anos com esse cara, como o relacionamento dela foi superficial em vários momentos, porque eles não conversavam, eles não tinham profundidade, eles não se conheciam, eles não se abriam um para o outro, né? E o dela ainda durou bastante, 15 anos. Por várias questões, às vezes de personalidade, existem pessoas que são um pouquinho mais acomodadas, no caso do companheiro dela, ele era assim, então ele ficou, mas tem caras que não são e que simplesmente, né, acabou, tô cansado, não vou mais insistir, vou pular pra próxima. Inclusive essa também é a era dos relacionamentos rebote, se a gente for parar pra pensar. Porque como as pessoas acham muito difícil se relacionar, e é aquilo, começou a me encher o saco, começou a me sufocar, começou a fazer não sei o que, não aguento mais, tchau, tem outra, né, tem outra que queira, eu vou arrumar, eu vou ficar, as pessoas estão trocando de relacionamento muito fácil, só que aí quando a gente troca dessa forma, a gente entra num rebote, o rebote ele tende a ser muito superficial, porque você não conhece e você leva as suas questões internas para o próximo relacionamento. O que a gente precisa parar para analisar agora, e nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso, você que está comigo aqui agora, onde o seu relacionamento terminou, é um chamado para você fazer isso, tá bom? Porque a gente vai ter que aprofundar o nosso relacionamento, sim. Se a gente quiser que ele dure, que ele seja bom, que ele dure e que seja bom. Que ele não dure para ser que nem o da nossa avó, que era aquela coisa obrigado, né? Onde a gente via o casamento como o símbolo máximo de dei certo na vida. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, porque existe o divórcio. Antigamente não existia. Então isso ainda não é a salvação dos nossos problemas. O casamento não é a salvação dos nossos problemas. Pela primeira vez na história, a gente está sendo estimulado a avaliar a qualidade e a profundidade dos nossos relacionamentos.
E eu confesso que eu também, como muitas pessoas, durante muito tempo eu vivi nessa ilusão maluca, e nessa procura desse tipo de relacionamento com a minha antiga energia. Um relacionamento pra curar os meus medos, um relacionamento para me sustentar, um relacionamento para me dar uma identidade de bem-sucedida, né? Só que depois de passar por muitas coisas, e vocês vão saber dessas coisas no workshop, eu não vou me estender aqui, porque senão eu vou começar a contar da minha vida, né? E não é esse o ponto da live. Depois de passar por muita coisa, depois de apanhar e sofrer muito, 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 o que depois de um tempo se revelou uma grande bênção na minha vida, eu percebi que não eram as pessoas, né, e os relacionamentos que estavam errados, mas sim a minha forma de olhar e a minha forma de me relacionar. É a forma de se relacionar que a gente tem que mudar. Então, o que eu quero trazer para você antes da gente começar os passos práticos, tá? Nos dias de hoje, com todas as mudanças planetárias que estão acontecendo, né, continuar aspirando por esse nível de relacionamento medíocre, superficial e fugaz que a gente vivia, que vai se tornar obsoleto e que não nos serve mais, só vai continuar trazendo sofrimento para nós. Porque no melhor dos casos, você volta com o cara e vai sofrer pra caramba. Aliás, no pior dos casos, né? Antes você não voltar e ter que lidar com isso sozinha. Mas é muito pior você voltar e ser um relacionamento merda de novo. Ser um relacionamento onde você continua não confiando no cara, onde você desconfia, onde você sabe que você vai ser traída, onde ele te trata mal, onde você não se sente amada, onde você não se sente acolhida, onde você não se sinta segura. Esse é o pior lugar que tem. Se a gente continuar insistindo em viver esse tipo de relacionamento, a gente vai colher mais disso para a nossa vida, porque não é para isso que os relacionamentos estão se encaminhando. Já foi essa era, né? Tá passando. A gente precisa começar a se abrir para a energia da nova era e começar a perceber que a forma de amar vai ter que mudar. Na nova era, a gente vai perceber cada vez mais que nós não somos mais a metade da laranja de alguém, à espera da outra metade da laranja, né? A gente já é completo, a gente já é a laranja inteira. E que a gente vai cruzar com uma outra laranja inteira, de modo a se complementar, a se somar nas diferenças, similaridades e solitude. Você tem que cada vez mais se tornar uma laranja inteira, e não só você, gata, o cara que vai estar do teu lado também. Se o teu ex, se você quer voltar com ele, ou se o próximo cara que você conheceu, o crushzinho que você tá conhecendo, ele não for uma laranja inteira, você não vai conseguir viver esse nível de relacionamento, você vai ficar presa nessa roda do sofrimento, e vai terminar, não tem como mais, acabou. Né? Essa era dos relacionamentos líquidos, assim como a era do consumo, como eu dei o exemplo da fralda aqui pra você, está acabando, vai passar. Até porque, vamos pensar um pouco na questão dos objetos de novo, nos materiais de consumo, o planeta não aguenta mais. Se a gente for parar para pensar nesse sentido, do material mesmo, né? Se a gente continuar nesse consumo desenfreado, só descartando, consumindo, uma hora vai ter mais lixo do que gente. E aí a gente não consegue mais viver. Da mesma forma, as pessoas vão ficar tão machucadas e as relações vão ser tão merda e tão ruins que a gente não vai mais confiar em mais ninguém. E nós somos seres humanos a nossa estrutura básica, né, pra gente viver em sociedade é se relacionar. Somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar. E a gente precisa começar a se relacionar melhor para conquistar níveis mais altos de felicidade em nossas relações. Eu tenho certeza que você quer ter um relacionamento muito mais feliz, muito mais amoroso do que a sua avó, do que a sua bisavó, do que a sua mãe. Eu sei que de repente pode ser que tua avó tenha tido um casamento muito incrível, ou sua mãe, mas a verdade é que são exceções. Uma ou outra, né? A maioria das nossas gerações passadas tinham relacionamentos mais dessas eras antigas, né? E acabava tendo que aguentar muita coisa. Nossa, tantas alunas já me trouxeram histórias de mães, avós que foram submissas, cujo marido tinha amante, tinha casa fora, tinha mais de uma família. Tipo, isso é bem inaceitável hoje em dia, né? Naquela época era aceitável. Então a gente vai mudar. A
A gente vai ter que mudar se a gente quiser viver isso. E aí, então, eu trouxe, dando essa explicação básica pra você aqui, né? Do ponto de vista espiritual, sobre por que esses relacionamentos vêm terminando e como isso é uma bênção. É uma bênção porque essas estruturas ruins que a gente estava vivendo precisam ruir para que o novo possa nascer, para que essa nova era, para que essa nova energia possa contaminar o planeta e as pessoas. Precisa haver destruição antes. Eu não consigo construir o mundo Deus, né, gente? Então é uma maneira de dizer. A gente não consegue construir nada novo em cima de ruim, em cima de coisas que estão caindo, que estão desfalecendo, que estão desmoronando. Pensa num prédio. Você vai construir um prédio novo, uma casa linda, maravilhosa. Você tem que destruir o que está antes. Você não pode construir em cima, senão vai ficar uma bagunça, né? Não vai ficar nada bom. Então a destruição, ela é um passo necessário, doloroso. Mas eu vou dar umas dicas para você lidar melhor aqui, tá bom? Mas ela é necessária para que a gente viva o novo. Essa nova era tá pedindo isso. Então, dando essa introdução, eu vou passar alguns passos para vocês agora. O primeiro passo para te ajudar nessa questão, né, de lidar com o término. Não tem como eu começar sem falar sobre isso, né? Eu sei que às vezes você pode pensar, mas ela tá chovendo molhado, mas eu quero que você realmente reflita sobre se você tá fazendo isso, porque às vezes a gente sabe, mas não faz, né? O primeiro passo é você abraçar esse sofrimento, essa dor. Por mais forte que você seja, por melhor que você esteja, por melhor que seja a sua autoestima, é uma ilusão tentar não sofrer com o término, porque ele é um final de um ciclo que teve uma grande importância na sua vida, senão você não estaria aqui comigo agora, né? O fato é que toda separação, todo rompimento, ele representa uma grande perda e um grande golpe na nossa autoestima. Para uma espécie como nós que odeia mudanças. A gente odeia mudança, a gente quer controlar tudo. Existe essa parte do nosso ser, né? Do nosso interior, na verdade. O ser é a consciência, mas existe uma parte nossa, que é o nosso ego, que quer controlar e quer que tudo continue sempre do jeito que foi, porque aí ele se sente seguro, né? E a gente odeia ter que lidar com rompimentos, por piores que eles sejam. Então, é inevitável a dor. O término do relacionamento, ele pode doer sim, mas pode ser exatamente o que você estava precisando para sair dessa zona de conforto e ser muito mais feliz. Porque o relacionamento já não funcionava, amada, de novo. Se ele funcionasse, ele não teria terminado. Então, não foge da sua dor. Não tenta entrar num rebote, pelo amor de Deus, tá? Acolhe isso. Lida com isso, abraça mesmo, né? Tá tudo bem, esse é o ponto de partida para que você consiga se levantar no dia seguinte. Chore o quanto você precisa chorar, relembre o quanto você precisa relembrar. Não banca fortuna, não banca aquela que eu consigo, eu dou conta, eu já tô bem, eu não preciso tirar um dia de folga do meu trabalho, não preciso de ajudante de ninguém. Porque os seres humanos, eles precisam uns dos outros para se ajudarem e para se acolherem nesses momentos desafiadores. Então é importantíssimo que você faça isso. E muitas vezes a gente não quer passar por aquilo, a gente já quer passar pro próximo, né? Já pula pro próximo. Algumas frases, às vezes, que eu escuto, que me mostram claramente que a pessoa tá com o ego ferido e tá querendo pular essa parte da dor, do sofrimento, é quando o relacionamento mal acaba. E a pessoa, ou acaba até depois de um tempo, né? Tem essa também. E a pessoa fica assim, nossa, Deus que me livre, graças a Deus eu me livrei. Porque ex-bom é ex-morto. Nossa, vai tarde, pelo amor de Deus. Quem sofre pelo, lugar de ex é no passado, quem sofre por passado, lugar de ex é no museu, algumas coisas assim. Você percebe que essas frases, elas têm uma dor muito grande implícita, uma raiva, um rancor, um ressentimento muito grande. Isso é porque a pessoa não viveu o luto, não viveu a dor do rompimento. Ela está tentando dar a volta por cima sem antes ter caído. É importante você sentir o que você precisar sentir, não precisa se esconder. Isso principalmente para as codependentes emocionais que querem dar conta de tudo sozinhas. Você não dá conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo. Aceita esse primeiro momento, tá bom? Você vai se levantar, mas primeiro você precisa desmoronar por completo, tá tudo certo. O segundo passo, né, que eu tenho para passar para você é assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos. Eu não sei o que ele fez com você, eu não sei como ele te tratou, eu não sei como foi o teu término, mas uma coisa eu sei. Por pior que tenha sido,
por mais cretino que ele tenha sido com você, dentro de um relacionamento, se existe uma parte que faz, se existe uma parte que é agressiva, se existe uma parte que aponta o dedo, existe uma outra parte que é passiva, que recebe e que aceita. Tem uma frase que eu gosto muito, e a gente tá falando de relacionamento, ou seja, durou um certo tempo, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando você encontra uma pessoa e você começa a se relacionar, você conhece a pessoa e começa a ter uma conversa, no primeiro tapa que essa pessoa te dá, analogia, tá? É uma figura de linguagem. No primeiro tapa que essa pessoa te dá, a culpa é dessa pessoa. Você tá ali se entregando, conhecendo ela, e ela vira e te dá um tapa. A culpa é dela. Só que a partir desse momento, se você continua nessa conversa e essa pessoa te dá um segundo tapa, a culpa passa a ser sua. Porque você já sabe quem o outro é. Você já sabe o tipo de situação e o que você deve esperar dessa pessoa. Ela tá te mostrando. Você tá vendo, você pode até não querer ver, mas você tá vendo. Então, a responsabilidade acaba sendo sua. E o que acontece é que muitos términos, todo término implica dor, ponto, tá? Só que existem alguns que implicam um sofrimento absurdo, muito, muito grande. A dor é muito grande, é muito dilacerante, e a gente não consegue sair disso. Por quê? Provavelmente você aceitou além da conta. Você não saiu no primeiro tapa, você ficou ali no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, contando historinhas pra você mesma, de que o outro iria mudar, de que as coisas iam passar, de que era só uma fase. Por quê? Porque você estava vivendo no medo, no relacionamento, né, da era líquida, da era anterior, onde a gente tá saindo agora e onde você tá apegado a essa pessoa, porque essa pessoa é o seu projeto de vida, esse casamento, esse relacionamento é a base da sua vida. Então perceba que grande parte da dor que você está sentindo agora é sua responsabilidade. Ele é responsável pelo que ele fez. Se ele foi um cretino, se ele foi um babaca, se ele te traiu, se ele foi um escroto, ele vai pagar pelo que ele fez. Ele tá plantando as dívidas kármicas dele, né? Tudo que a gente faz, a gente colhe em algum momento. Você não precisa mover um dedo, um fio do seu cabelo, se preocupar absolutamente nada com isso, tá bom? Agora, tudo aquilo que você sente é responsabilidade sua. Então você precisa assumir essa responsabilidade e parar de ficar apontando para o outro. Não, porque se ele tivesse feito diferente, porque se ele tivesse feito assado, porque se ele falou assado. As pessoas fazem o que elas podem fazer, por pior que seja aquilo, né? Às vezes você pode olhar e falar assim, mas eu não faria dessa forma, porque eu acho muito ruim, eu acho que é muita falta de responsabilidade afetiva. Tudo bem, mas você não é ele. Ele é essa pessoa. Talvez você tenha se frustrado, mas e aí? O que você vai fazer com essa frustração? Você vai aprender para levar para um próximo relacionamento? Ou você vai continuar remoendo e querendo que ele volte e te peça perdão, porque ele tem que mudar para que você siga em frente com a sua vida, para que você o perdoe. As pessoas não mudam só porque a gente quer que elas mudem. As pessoas não mudam só porque a gente quer perdoá-las. É a gente que tem que lidar com isso. Eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar situações externas. A única coisa que eu posso mudar é a forma como eu enxergo as situações. É a forma como eu lido. É o que eu faço com isso, né? Se a vida me der limões, eu faço uma limonada. Ou eu fico chorando porque o limão é azedo e eu não quero chupar o limão azedo. Você tem duas escolhas, tá bom? O terceiro passo é abandonar a idealização romântica de que se é amor tem que durar pra sempre. Gente, nem sempre. Primeiro que o amor, ele vai muito além de um relacionamento amoroso. Existem alguns casais que o amor acaba mudando conforme o tempo passa, né? E aí, eu não digo que é culpa de alguém, mas as pessoas não nutriram. Se você quer que esse relacionamento ele continue sendo amoroso, sendo homem e mulher, serve para homossexuais também, tá? Vou falar de homem e mulher no sentido amoroso de casal, né? De relação sexual, enfim. Se você quer continuar mantendo isso, você tem que tomar uma atitude. Você não pode esperar que simplesmente as coisas aconteçam. Mas se você não tomou essa atitude e o amor mudou, tá tudo bem. Ele pode continuar sendo amor, mas ele às vezes se transforma em algo mais fraterno, mais de amizade. Não necessariamente o amor precisa acabar. Não necessariamente porque o seu relacionamento terminou significa que nunca existiu amor.
Não, ele pode ter existido. Só que de uma forma mais superficial, mais inicial. Ou então, ele foi muito bom enquanto durou, se você ficou 5, 10, 15 anos com o seu companheiro, e vocês tiveram muitos momentos felizes, vocês tiveram momentos de profundidade, mas teve algum momento que vocês se desconectaram porque você mudou, ou porque ele mudou. As pessoas mudam e o amor também vai mudando. Então, às vezes, quando você casou com ele, ou começou a se relacionar com ele, né? Você era uma pessoa muito pacata, uma pessoa mais quietinha, ficava em casa, né? Não trabalhava, por exemplo. E aí, depois de um tempo, você começou a se reinventar, começou a trabalhar e teve uma vontade muito grande de descobrir o mundo, enfim. Ou o contrário, pode ser no caso dele também, né? No caso dele, se ele começou a descobrir o mundo, enfim, de repente o amor que ele sentiu por você mudou e ele começou a ter amor por outras coisas também, por outras coisas na vida dele. E tá tudo bem, as pessoas mudam. Se existe uma grande certeza nessa vida é que as coisas estão em constante transformação. Então, a gente precisa entender que o amor, efetivamente, ele não traz sofrimento. O que traz o sofrimento é o apego, é a posse, é meu. Eu quero que seja para sempre. Toda vez que a gente se apega a algo e quer que aquilo seja imutável, a gente vai sofrer. Porque não existe absolutamente nada nessa vida que seja imutável. Ai, Gabi, mas existem casais que ficam juntos até a morte. Existem. Agora, existem casais que ficam juntos até a morte, que o relacionamento é uma merda e eles ficam porque ninguém quer sair, ninguém tem coragem, né? Esse é um fato. Existem casais que ficam juntos até a morte porque ficam e porque durou, tá tudo bem. Isso não significa que aquele relacionamento que termina antes tem menos valor. A gente precisa parar de dar valor para as coisas pelo tempo que elas duram. Ao meu ver, um relacionamento que é intenso, que ele é íntegro, né? Que as duas partes se entregam e se conectam, mas que durou 2 anos, 1 ano, ele tem muito, muito, muito mais valor do que aquele relacionamento de uma vida inteira, que os dois não se aturam e estão ali só porque tem medo de viver a vida e ir pro mundo de novo, né? Tá tudo certo, não existe um melhor do que o outro, existem situações diferentes, a gente precisa valorizar aquilo que a gente viveu. É amor enquanto dura. Se vocês se conectaram, se vocês tiveram um aprofundamento na relação. Lembra que o que traz o sofrimento para você hoje não é o amor. Eu sempre recebo perguntas de vocês falando como eu faço para deixar de amá-lo. Você não precisa deixar de amá-lo. Você só precisa desapegar desse cara, tirar o sentimento de posse de que ele é seu. Tirar o sentimento de posse de que aquele relacionamento era o seu relacionamento, de que você só pode ser feliz ali, né? E aí a gente entra, inclusive, no 4º passo, que é agradecer pelo amor que você tem na sua vida hoje, ao invés de focar no amor que você perdeu. O relacionamento amoroso é uma das pontas das quais você pode sentir amor na sua vida. Existem várias outras pontas. O amor não está no homem, o amor não está na mulher, o amor não está no ato sexual. O amor pode estar em outras coisas que a gente faz na nossa vida. O amor pode estar naquele contato que você tem com o seu bichinho de estimação, por exemplo, se você tem um cachorrinho, se você tem um gatinho. Isso pra mim é muito, muito verdadeiro, né? Eu tenho um gato, eu gosto muito de gato. Gosto de cachorro também, mas gosto mais de gato. Eu tenho um gato e de vez em quando no meio do dia eu paro, faço uma pausa e vou lá, porque eu trabalho em casa, né? E quem tá de home office também deve estar tendo essas pausas nesse sentido. Mas eu paro, vou lá e fico um pouquinho com ele e eu fico, curtindo aquele momento de intensa presença e de plenitude. E eu sinto aquele amor muito grande com ele ali, sabe? Um outro momento que você pode curtir, você pode fazer pequenas pausas para curtir o amor e o relacionamento que você tem com você mesma. Então, sabe aquela pausa que você faz no meio da tarde para tomar um chá e sentir a temperatura do chá? Sem ficar pensando no que você tem que fazer, sem ficar pensando em outras pessoas, em alguém para te validar. Você não precisa de alguém para te validar para que você se sinta amada. Não precisa. Você mesma pode fazer isso por você. O amor não está numa pessoa.
pode estar nesse momento que você tem com você, o amor pode estar naquele banho, sabe aquele sabonete super chique que você comprou daquela loja L'Occitane, cheiroso, maravilhoso. E aquele momento que você vai fazer tipo um dia de spa no banheiro, que você vai, toma aquele banho gostoso, se toca, sai, tá com a sua pele macia, sedosa, aquele momento tipo delícia. Esse é um ato de amor, é uma forma de você sentir amor na sua vida. Tudo bem, hoje você não está mais com o teu ex-companheiro, mas é uma das formas de sentir amor que sai da sua vida. Tem tantas outras. Se você não tem, crie essas formas. Isso significa justamente que você não criou e que você deveria ter. A gente não deveria ter uma única forma de sentir amor na nossa vida. Várias. E principalmente formas que estejam sob o nosso controle, né? Se eu tenho, por exemplo, vale para um laço de amizade, se a gente for parar para pensar, né? Ah, você só tem uma amiga na sua vida, aquela amiga que você ama, que adora, que vai com você para cima e para baixo. Sua amiga arrumou um namorado, desapareceu, ponto, acabou sua vida. Você não sai mais de casa, você tá depositando todas as suas fichas no outro, né? Você tá tirando, tá jogando o seu poder pessoal pro outro. Então, aprenda a focar no amor que você tem ao invés de focar no amor que você perdeu, tá? Deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem. Tem que dar uma controlada aqui nos minutinhos. O quinto passo é você abrir a sua mente para o novo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está nesse processo de lidar com o término, é muito comum que a gente busque conselhos e só queira ouvir e só abra a nossa mente, os nossos ouvidos para aquilo que a gente quer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um vídeo uma vez, uma live, sei lá, falando alguma coisa sobre X sinais que o seu ex não é pra você, que não tem volta, alguma coisa nesse sentido. E aí eu recebi uma pergunta de uma moça, falando assim, Gabi, eu me encaixei em tal sinal, mas naquele último sinal que você falou, não era isso. Isso significa que tem chance, né? Que existe essa possibilidade, né? De voltar com ele, enfim. Aí eu olhei, eu falei, gente, ela não prestou atenção em nada do que eu falei antes. Ela simplesmente ignorou, ela fechou a mente dela. Isso é uma coisa que não tá no meu controle. Eu posso vir aqui e te passar todas as informações que existirem na face da Terra. Se você tiver com a sua mente fechada, onde você só quer ouvir aquilo que você acredita que tem que ser, que as coisas sejam do jeito que você quer, que o seu ego quer, você vai simplesmente ignorar. O seu cérebro não vai absorver aquilo. E você só vai continuar naquele processo, né? Se sabotando, buscando aquelas diquinhas motivacionais, aquelas coisinhas mais gostosas de ouvir, aquele tipo de coisa, ele não te merece, ele foi um canalha, você é maravilhosa, você é incrível. Não que você não seja, só que só falar isso não te ajuda. Não te ajuda a melhorar o seu nível de relacionamento, não te ajuda a fazer o seu próximo relacionamento durar. Isso não te ajuda. O que te ajuda é você olhar para aquilo que você errou. É olhar para aquilo que você pode mudar no seu comportamento. Você não pode mudar o comportamento do outro. Claro que o outro tem que mudar o comportamento dele, mas, né? Você não pode fazer isso. Você olha para cá. Espera que o olho olhe para lá, mas você olha para cá. Isso te ajuda, só que isso dói, né? Isso não é assim tão gostosinho de fazer. Então, o que as pessoas querem? Querem fórmulas prontas, receitas prontas, aquela frase motivadora que acha que vai mudar a vida. Enquanto você não abrir sua cabeça para o novo e efetivamente ampliar a sua visão sobre, deixa eu olhar tudo, né? Eu quero saber tudo, eu quero todas as informações para analisar friamente, por mais que isso me doa, você não vai sair do lugar, tá bom? E aí a gente vai para o sexto passo, que é realmente trabalhar esse amor próprio, porque na nova era, só quem se ama e se aceita completamente vai poder ser amado por outra pessoa. Não é difícil entender que existe uma relação entre o amor que uma pessoa direciona a ela mesma e o amor que ela dedica a outra pessoa. Provavelmente você já ouviu a expressão bíblica, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em tese, uma pessoa insegura que tem baixa autoestima normalmente tem dificuldade de se relacionar de uma maneira madura com a outra pessoa. Pode ter acontecido isso no seu caso, pode ter acontecido com o seu ex, se foi ele que terminou.
Porque para você ser maduro, para você ter responsabilidade afetiva pelo outro, para você fazer as coisas da forma certa, você precisa se sentir seguro, você precisa se amar. Senão você não tem condições de fazer isso. Então, se o seu ex terminou de uma forma meio estúpida com você, teve uma figurinha hoje nos stories que eu respondi, que a moça colocou assim: ele terminou comigo, me bloqueou, me excluiu de todas as redes sociais, WhatsApp, enfim, não falou nada. Achei absurdo, né? Achei pouco caso, achei desrespeito, alguma coisa ela colocou assim. E aí eu falei, concordo. Às vezes, o que a pessoa faz, né, é tipo, eu vou bloquear, excluir das redes sociais para eu mesmo, no caso dele, não cair em tentação e ir lá falar alguma besteira. Só que ter essa atitude sem nem comunicar é uma pessoa que você conviveu 4, 5, 10, sei lá quantos anos da sua vida. Você tem uma história com essa pessoa. Não é uma pessoa que você encontrou na rua ontem. Isso é uma história com essa pessoa. No dia seguinte você bloqueia, não dá nem uma satisfação, não explica. Isso é falta de maturidade. E isso é falta de amor próprio. Porque essa pessoa, ela não tem ideia de como ela gostaria de ser tratada. Porque ela não se trata assim. Ela não se ama. Ela não tem esse tipo de atitude com ela. Então ela não pode ter esse tipo de atitude com o outro. Você percebe onde entra aqui a questão que eu falo de condições? Quando eu falo ele não teve condições de te dar diferente, ele não teve condições de fazer diferente, é porque ele não faz isso com ele mesmo. E você também, no caso, né? O cara que faz isso, ele não faz isso por ele não se ama, ele não é seguro, ele é carente, ele é imaturo, ele é irresponsável. Então, se ele não tem esse tipo de atitude com ele, como que ele pode ter esse tipo de atitude com você? Percebe que o problema é antes, é bem mais profundo? É por isso que o amor próprio, ele é o primeiro ponto a ser trabalhado se a gente quiser viver um relacionamento diferente. Porque o problema não é o relacionamento terminar, é a forma como ele termina muitas vezes. Se for uma conversa tranquila, os dois chegarem... Por exemplo, um exemplo bacana aqui. Não sei exatamente se é isso que rolou, né? Mas vou dar a visão superficial que todo mundo tá sabendo aqui. Ai, enchi meu microfone, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tem o caso da Andressa Suíta lá com o Gustavo Lima, né? Que eles se separaram. E aí, a história que nós estamos sabendo, a versão que ela contou, não sabemos a verdade, não sabemos a visão dele, né? A gente não pode julgar. Mas fazendo uma análise sobre a visão que ela passou ali, porque muitas pessoas passam por isso. O que ela falou é que eles estavam vivendo lindamente, o relacionamento estava indo de vento e popa, maravilhoso. E aí, de repente, numa noite, numa madrugada, de domingo para segunda, algum dia nesse sentido, ele ligou para ela, acordou ela no meio da madrugada e falou que queria terminar. Tipo, é isso. E ela, mas calma, não vamos ter... Não, acabou, tô decidido. Ele não deixou nem ela tentar falar nada. Isso, num relacionamento de nova era, não existe. Isso é bizarro, isso é muita falta de responsabilidade afetiva, porque o problema não é o relacionamento terminar. Ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que não gosta mais, que não tem mais afinidade, que não tá mais afim, que não quer. Simplesmente mudei de ideia, quero ficar com outra pessoa, quero viajar, quero não ficar com ninguém. Ninguém é obrigado. Esse não é o problema. Agora, se você tá dentro de um relacionamento e você tem essa história com essa pessoa, você tem esse comprometimento com essa pessoa e passa a ideia de terminar na sua cabeça, o ideal, né, o mundo que a gente vai trabalhar a gente tá construindo isso, o mais maduro é você chegar para esse cidadão, para essa pessoa e falar, olha, seguinte, tá acontecendo algumas coisas aqui e eu não tô muito feliz, né? Mas porque eu tenho um comprometimento com você, porque eu tenho uma história, né? Vamos tentar fazer diferente? Vamos buscar uma forma de salvar o nosso relacionamento. Se for a questão sexual, o que a gente pode fazer para reconstruir a nossa questão sexual? Se for a nossa comunicação, como que a gente pode se comunicar melhor? E aí, gente, investir em treinamentos, cursos, terapias, né? Porque se você... Isso é falta de habilidade. Pensa assim, ó... Questão sexual, por exemplo. Pô, é claro que quando vocês vão se conectar sexualmente, vocês fazem o melhor que vocês podem. Só que vocês às vezes não têm recursos, habilidades,
formas diferentes de olhar e trabalhar a sexualidade. Então, é necessário uma ajuda externa. Eu vou buscar um curso, eu vou buscar um desenvolvimento, eu vou buscar uma terapia para me desenvolver mais habilidades, para eu fazer diferente. Porque o que muitos casais fazem, vamos tentar fazer dar certo? Vamos. Mas ninguém busca uma ajuda externa. As pessoas não sabem fazer diferente, então elas tentam fazendo as mesmas coisas. Que resultado que diferente que vai ter? Não tem como, né? Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que mudar a forma de fazer. Se eu preciso mudar a forma de fazer, eu preciso aprender coisas novas que eu ainda não sei. Então é super importante buscar esse recurso. E aí, no caso do Andressa Suíta, Gustavo Lima, vamos supor, né? Aí você desenvolve, não, vamos tentar. Depois de tentar, vamos fazer um curso, a gente fez um curso, a gente se desenvolveu, eu fiz uma terapia, a gente fez terapia em casal, tal, ficamos 2, 3 meses tentando. Mesmo assim, não deu, né? Bom, agora realmente eu acho que por terminar. E aí os dois estão na mesma página, porque os dois tentaram juntos, os dois se esforçaram e os dois sabem do nível do relacionamento. O problema, quando uma das partes faz isso, é que ela se prepara antes, né? Você acha que Gustavo... De novo, né? A gente sabe o que aconteceu. Vou pegar essa versão que a Andressa passou. Você acha que Gustavo Lima tomou a decisão... acordou 3 horas da manhã. Nossa, eu tive um sonho. Vou terminar com ela. Claro que não. Ele já tinha pensado nisso muito tempo antes. Já tinha se preparado, já planejou como é que ia ser a vida dele depois. A diferença é que ele não comunicou a ela. Só que olha que falta de responsabilidade, né? Ele preparou a vida dele como ia ser e ela não preparou nada. Ela foi pega de surpresa ali, tem que lidar com a bomba agora. Legal. Então, isso não pode acontecer. E esse é o nível de pessoa que a gente quer do nosso lado, né? E é esse tipo de maturidade e desenvolvimento que a gente precisa ter. E aí, o último passo que eu tenho para dar para vocês, que linka diretamente com esse, é buscar processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Você precisa aumentar o teu arsenal de ferramentas para lidar com esse momento. Seja na reconstrução ativa do teu relacionamento, quando você está dentro do relacionamento, seja na superação do término, quando você está lidando com aquele término, ou até quando você vai voltar com o seu ex. Porque você precisa aprender coisas que você ainda não sabe. Se você voltar para o relacionamento com as mesmas coisas, com os mesmos comportamentos, achando que vai mudar só porque você quer que mude, gata, não vai dar certo, tá bom? Por experiência própria, eu fiz isso e não dá certo. Você precisa aprender a fazer diferente, de outras formas, tentar de outras formas, enxergar outras, ter outras visões, né, de outros panoramas, para que você vá se desenvolvendo e crescendo. Não é assim que a gente cresce, não é assim que a gente aprende. Quando a gente vai para a escola, a gente vai aprender nas matérias, por quê? Porque existem pessoas externas a nós, professores, que vão nos passando um conteúdo, e a partir daquilo a gente vai assimilando e desenvolvendo a nossa habilidade, o nosso conteúdo, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de escrever, a nossa forma de fazer conta. Mas não vem do além, você não faz assim, né? A gente precisa buscar isso ativamente, tá bom? Principalmente quando a gente fala de relacionamento, de superação de término, de autoestima, de amor próprio, que são matérias, conteúdos que a gente não aprende na escola. Não dá, né? A gente não aprende nem na faculdade, nem na escola. As pessoas não nos ensinam isso. Os nossos pais, coitados, eles até tentam nos ensinar, mas eles aprenderam de onde isso? Eles também não aprenderam de lugar nenhum. Eles foram meio que aprendendo na prática ali, tiveram umas crenças bem tortas, bem distorcidas e passaram para você, e você tá tendo que lidar com isso agora. Então a gente precisa dar esse passo, buscar ativamente isso se a gente quiser ser melhor, se a gente quiser viver esse nível de relacionamento da nova era, tá bom? E aí o primeiro passo para você se colocar nessa jogada, colocar esse corpinho, essa mente aí para se desenvolver, para ampliar, para buscar novos horizontes, para buscar novos repertórios, é participar do workshop Chega de Sofrer pelo Ex, que é uma semana que eu vou explodir sua cabeça aí, com um monte de coisas que talvez você não tenha parado para pensar antes. E algumas estratégias que com certeza você está fazendo aí, que você acha que está seguindo da forma certa, mas que não está.
tá bom? Então, novamente, pra gente finalizar aqui, se você não se inscreveu ainda, eu convido você a se inscrever. É uma semana 100% online, 100% gratuita, que vai começar na segunda-feira, onde a gente vai destrinchar todos os pormenores aí desse término, desse seu relacionamento, para você superar essa dor, superar esse apego, né? Desapegar desse sofrimento todo e retomar o controle da sua vida amorosa, para você voltar com o seu ex de uma forma saudável, se assim for, se ele for esse cara certo para você aqui, esse cara que tem condições de te proporcionar um relacionamento da nova era, ou para você conhecer uma pessoa que efetivamente tenha condições de viver esse nível de relacionamento com você, porque você merece esse nível de relacionamento, você não merece nada menos do que isso. Tá bom? Então convido você a participar. Para você se inscrever, é só ir lá nos meus stories ou no link que tá na minha bio e fazer essa inscrição, tá bom? Então, lindezas, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se vocês têm perguntinhas aqui. Tem várias. Ai, Jesus. Tenho tempo? Tenho. Vou chegar bem pertinho agora para poder ver as perguntas, tá? Não se assustem com esse meu carão aqui, porque senão eu não enxergo. Deixa a live salva, por favor. A Rafa até colocou aqui. Rafa, se tudo der certo, vai ficar salva assim, tá bom? A Denise colocou: o meu término tem 1 mês e você tem me fortalecido muito. Que bom, amada. Fico muito feliz. Com certeza o workshop vai te ajudar a acelerar ainda mais esse processo, tá? A Mel colocou assim, ó, já fiz tudo, saí, fiz novas amizades, etc. Mas consigo esquecer, mas não consigo esquecer, né? Dói quando lembro dele. Dor física é normal? Sim. Mel, eu vou fazer assim. A pergunta que você coloca aqui é justamente o que eu explico na primeira aula do workshop que vai ao ar na segunda-feira. Eu explico por quê. Que a gente sai, que a gente faz novas amizades e mesmo assim não consegue superar o ex, não consegue esquecer. E por que essa dor muitas vezes é física, dor de cabeça, dor de estômago, cansaço, desvitalização geral. Existe uma razão científica para isso e eu explico na primeira aula, tá bom? Então, né, para não adiantar o assunto aqui, eu convido você a assistir a primeira aula que a sua perguntinha vai ser respondida lá, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. A Isa colocou uma pergunta boa também. O meu ex está com outra e disse que se for para ficarmos juntos, o tempo dirá. Por que as pessoas dizem isso? Ela quis dizer, né? Amada, o que acontece? As pessoas falam isso porque elas querem manter a porta aberta. Ele não quer se livrar de você 100%. Porque ele nunca sabe o dia da manhã. Ele é o cara do relacionamento líquido, que eu comentei aqui nessa aula. Ele não é o cara da nova era. Ele não é um cara que se ama, ele não é um cara seguro e ele não é um cara, principalmente, que tem responsabilidade afetiva. Porque ele não tá pensando em você. Ele não tá pensando no seu bem-estar. Ele não tá pensando se você vai ficar triste, se você não vai ficar, se você vai parar a sua vida. Ele só tá pensando nos desejos do ego dele. O que o ego dele fala pra ele? Vamos manter todas as opções abertas e disponíveis, porque a gente nunca sabe, né? Vai que a gente briga com essa menina hoje, vai que amanhã a gente precisa dela. Não fecha a porta, não fecha a porta, deixa a frestinha aberta, né? Frestinha aberta. De repente, ele manda uma mensagem pra você de vez em quando só pra te reativar. Sabe, dar uma reativadinha só pra você ficar ali. Porque ele só tá pensando com esse desejo do ego. E aí, né, caso ele precise, caso ele queira, ele te reativa. Se der bem errado com a pessoa que ele tá ali, se ele não tiver mais ninguém em vista, aí ele volta a falar com você. Mas aí eu convido você a rever a sua perspectiva sobre se você vai aceitar esse tipo de situação. Se você for aceitar esse tipo de situação, você vai ficar presa nesse ciclo. Eu comentei no comecinho da nossa live dos relacionamentos líquidos, onde as pessoas ainda estão presas por apego, por medo de ficar sozinha, medo de não conseguir ninguém melhor. E o medo só gera mais medo. Então, quanto mais medo você tiver, mais medo você vai gerar para sua vida. Até mesmo, pensa assim, ó, vamos supor que ele pedisse pra voltar com você e você voltasse. Você ia confiar? Você ia ter muito medo de amanhã ele mudar de ideia de novo. Se voltar do jeitinho que tá. Você ia morrer de medo. Você ia falar, meu Deus, mas ele vai me largar de novo. E se aparecer alguém melhor, e se ele estiver me traindo?
Entende? Então, tudo que a gente faz na frequência do medo, a gente gera e cria mais medo para nossa vida. Então, eu convido você a refletir sobre isso, tá? Se tem mais alguma coisa aqui. Oliveira Ticiane Silva. O ex tá bem, já superou e eu há 9 meses no limbo. Eu falo isso na segunda aula do workshop, tá, amada? Mas a pergunta que eu tenho pra fazer é: até quando você vai continuar nesse limbo? O workshop é justamente para você sair desse lugar. Sair desse lugar de deixar que as coisas, situações e outras pessoas determinem os rumos da sua vida. Você é a protagonista da sua vida. Você está entregando a direção do filme da sua vida para ele. Então você não pode reclamar do desfecho. É você que tem que retomar essas rédeas. É você que tem que fazer alguma coisa com isso. É você, assim como eu falei no passo... Cadê? 2. É você que tem que assumir as responsabilidades pelo que você sente e fazer algo com isso. Porque enquanto você não fizer nada, as coisas não vão mudar. 9 meses é bastante. É bastante. Significa que passou do processo de luto natural. Você está se sabotando. É claro, existe um processo de luto e uma dor inicial em todo término, né? Em todo processo de perda. Só que quando passa bastante tempo assim, significa que não é mais aquela dor ali, não. Você está retroalimentando essa dor. É você que está dando comidinha, é você que está dando combustível para que essa situação continue permanecendo na sua vida. Então você precisa parar com isso, senão a dor nunca vai cessar. Senão esse limbo que você tá, você nunca vai sair disso, né? Participa do workshop. Você vai entender tudo que eu tô te falando aqui. E você vai ter um caminho exatamente para você seguir, para você sair desse lugar. Tá bom? Lindezas! Vou finalizar a nossa live de hoje aqui. Eu agradeço muito, né? E honro o comprometimento e a presença de cada uma de vocês aqui. Eu faço um convite para você, é muito importante para mim. É muito importante para eu saber se você gostou desse conteúdo, se eu tô te ajudando, né? Se esses conteúdos fazem sentido para você de alguma forma. E para eu saber que você tá ao vivo aqui comigo, para eu saber que eu contribuí um pouquinho para sua noite, eu te peço para você tirar um print dessa live aqui agora, postar nos seus stories, marcar o meu nome, para eu ver que você tá aqui. Inclusive eu vou repostar no meu perfil, tá bom? É uma forma que eu encontro de honrar a tua presença, o teu comprometimento e saber quem que tá aqui comigo e se eu contribuir um pouquinho para essa noite aí também, tá? Então eu vou fazer uma carinha aqui para você tirar um print. Foi? E postar nos seus stories lá marcando meu nome. Lembrando que se a sua conta for privada, eu não vou conseguir ver, tá? Tem que ser pública. De repente, bota pública, marca meu nome, espera eu repostar e aí depois você bota no privado de novo, deleta o story se você preferir, tá bom? Mas só pra eu entender, pra eu ter esse feedback seu de que esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma. E eu espero você na segunda-feira! Vai começar. Tenho certeza que você vai amar esse workshop. Eu construí com muito amor e carinho para ajudar você, porque eu também já passei por essa situação. E tudo que eu queria na minha vida, quando eu tava aí onde você tá agora, é que alguém tivesse feito isso por mim. Então, é por isso que eu faço isso por você, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até segunda-feira. Já vai se falando aqui no perfil, nos stories, né, ao longo desses dias aí, mas segunda-feira às 9 horas da manhã, aula quentinha no seu e-mail e link no grupo oficial do WhatsApp também, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.